E se eu te dissesse que um dos maiores clássicos da literatura brasileira talvez seja, na verdade, a história de um homem corrompido pelos ciúmes? Nesse vídeo, vamos mergulhar no universo de Dom Casmurro, a obra-prima de Machado de Assis, que atravessou gerações, deixando uma pergunta sem resposta. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Nascido no Rio de Janeiro em 1839, Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa. Filho de uma família humilde, Machado superou preconceitos sociais e raciais para se tornar fundador da Academia Brasileira de Letras. Mas o que torna suas obras tão especiais é a maneira como ele explorava a mente humana. Crime, obsessão, ódio, ego, orgulho, insegurança. E talvez nenhuma obra represente isso melhor do que Dom Casmurro. A história de Bentinho e Capitu. A história acompanha Bento Santiago, também conhecido como Bentinho. Desde criança é apaixonado por sua vizinha Capitu. Capitu é inteligente, intensa e misteriosa. Machado descreve seus olhos como os famosos olhos de sirene oblíqua e dissimulada. Agora eu vou ler um dos capítulos do livro para que vocês entendam o que são olhos de ressaca. Ou para vocês terem um vislumbre de como Machado colocou no livro. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não se prendeu, ensinou, ou se fez ambas as coisas, como eu. É o que contarei no outro capítulo. Neste direi somente que, passados alguns dias de ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram 10 horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha. Está na sala, pintando o cabelo, disse-me. Vá devagarzinho para lhe pegar um susto. Fui devagar, mas o pé, ou o espelho, traiu-me. Este pode ser que não fosse. Era um espelhinho de pacata, perdoai a barateza, comprado a um mascate italiano. Uma moldura tosca, argolinha de latão, pendente na parede, entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé. Ou o outro. A verdade é que, apenas entrei na sala, pente cabelos, toda ela voou pelos ares, e só lhe ouvi uma pergunta. Há alguma coisa? Não há nada, respondi. Vim para você antes que o padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite? Bem, você diz ainda não falou? Parece que não. Mas então, quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretendo tocar no assunto. Não vai logo de pancada. Ficará assim por alto e por longe. Um toque. Depois entrará em matéria. Quero primeiro ver se mamãe tem a resolução feita. Próxima página. Que tem. Interrompeu o Capitu. E se não fosse preciso, alguém para vencer já, de todo não se lhe falaria. Eu já nem sei se os dias a dias podiam fluir tanto. Acho que fará tudo. Se sentir que você realmente não quer ser padre, mas poderá alcançar, ele é dito. Se porém, é um inferno isso. Você teme com ele, Bentinho? Temo. Hoje mesmo ele ia te falar. Você jura? Juro. Deixa eu ver os olhos, Capitu. Tinham me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíquo.
mas dissimulado eu sabia, e queria ver se ele podia me chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era. Se nunca os vira, eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia de meu intento. Imaginou que eu era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes e enfiados neles. E a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos. A ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que, retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me corre imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade de estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. O que me dá a ideia daquela afeição nova? Trazia não sei que fluido misterioso e enérgico com uma força que arrastava para dentro. Uma vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me as outras partes vizinhas, as orelhas, os braços e os cabelos espalhados pelos ombros. Mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me, tragar-me quantos minutos estávamos naquele jogo. Só os relógios do céu terão marcado assim tempo infinito e breve. A eternidade tinha suas pêndulas. Nem por não acabar, nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. A lembrar o gozo ao beijo aventurados. Do céu conhecer a sombra dos tormentos que já terão padecido no inferno dos seus inimigos. Assim também a qualidade das delícias que terão gozado do céu e seus afetos aumentará as dores e acuidades do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante, mas eu não estou aqui para mandar poetas. Estou para apontar que ao cabo de um tempo tão marcado, agarrei-me definitivamente os cabelos de Capitu. Mas então, com as mãos, e disse-lhe, para dizer alguma coisa que era capaz de pentear, se quisesse. Você? Eu mesmo. Vai embaraçar meu cabelo todo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver. Continuando. Os dois crescem juntos, vivem um romance e depois de muitos obstáculos conseguem se casar. Parece perfeito. Mas então nasce a desconfiança. Bentinho começa a acreditar que Capitu traiu com seu melhor amigo, Escobar. E é aqui que o livro se transforma. Porque Dom Casmurro não é apenas uma história de amor. É uma história sobre paranoia, sobre memória, sobre um narrador que talvez não seja confiável. Tudo o que sabemos vem da visão do Bentinho, ou do Bento Santiago. Bento Santiago. Mas não temos uma perspectiva da história pelos olhos de Capitu ou de Escobar, só pelos olhos desse narrador, que isso muda completamente a experiência da leitura. Capitu traiu ou não traiu? A maior pergunta da literatura brasileira. Capitu traiu Bentinho? Alguns leitores acreditam que sim. Outros defendem que Bentinho apenas estava enlouquecido pelo ciúme. E existem pistas para os dois lados. O filho de Capitu parecia Escobar. Capitu chorou de forma intensa no funeral de Escobar. Mas será que isso prova alguma coisa? Ou Bentinho carregava, ou Bentinho enxergava traição onde havia apenas insegurança. Machado nunca responde diretamente. Bom, se vocês quiserem a minha opinião,
Tipo, não sei, eu tenho opinião para as duas coisas. Por quê? Porque tipo, eu acho que Capitu realmente amava Bentinho. E se você ver o livro e assistir a série da Globo, você não vê nenhuma motivação para ela ir querer trair o Bentinho, na minha opinião. Eu não vejo nenhuma motivação para Capitu trair o Bentinho com base na minha interpretação do livro e na minha interpretação da série. Mas tem pessoas que acham que ela traiu. Então eu não vou. Então eu dei a minha opinião e vou deixar vocês com a opinião de vocês para não. Se vocês quiserem algum outro dia, eu faço um vídeo debate. Debatendo ou falando alguma coisa, fazendo como se fosse a favor ou contra da traição de Capitu. Alguma coisa assim. Mas agora vamos voltar. Por que Dom Casmurro é tão atual? Mesmo tendo sido publicado em 1899, Dom Casmurro continua extremamente atual, porque fala sobre sentimentos humanos que mudam: insegurança, ciúme, obsessão. A necessidade de controlar o outro. E principalmente a forma como distorcemos nossas próprias memórias. Bentinho conta a história tentando atar as duas pontas da vida. Mas talvez ele esteja apenas tentando justificar a própria dor. Dom Casmurro não entrega respostas fáceis. E talvez seja exatamente por isso que ele permanece vivo até hoje. Mais de 100 anos depois, ainda discutimos Capitu. Ainda nos lembramos daquela menina dos olhos de cigana oblíqua, dissimulada, dos olhos de ressaca. Ainda desconfiamos de Bentinho. Ainda tentamos entender o que realmente aconteceu. E você? Acha que Capitu traiu ou não traiu? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de histórias de literatura, clássicos, histórias cheias de mistério, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação e não perder os próximos vídeos. Tchauzinho! Até o próximo vídeo! Se vocês quiserem mais vídeos de eu falando sobre livros, comentem aqui embaixo. E até o próximo vídeo.